Para a gente encerrar, então, essa manhã, vou chamar aqui meu amigo Edgar, novamente, da APSA, para falar no painel sobre crescimento ou morte. Rio de Janeiro, rapaz, cresce ou morre, não tem... Ele vai falar um pouquinho da bagagem dele, enfim, da expansão que a APSA fez aí por outros estados. Aquela hora eu falei rapidinho, né? Mas o Edgar, quando eu conheci, a gente acabou se conhecendo através da PDG, né? Eu não lembro se foi em Curitiba ou Salvador, acho que foi Salvador. A gente fez algumas assembleias juntos, né? Eu representando a construtora, o Edgar representando a APSA. Ele cuidava dessa parte mais comercial do negócio, gestão total depois. E depois de muito tempo a gente acabou se encontrando. E é um cara que eu admiro muito, muito, assim. Eu acho que o que eu mais me orgulho desses 18 anos de carreira foram os amigos que eu fiz ao longo de todo esse tempo, né? E de ter aceitado o convite de estar aqui, podia estar em casa. Ele estava do meu lado ali, ele falando: pô, meu filho está mandando uma foto aqui, está na beira da praia, um calor no Rio de Janeiro, e o cara está nesse frio com a gente. Quero mais uma vez honrar a tua vida e te agradecer, meu irmão, tá? Tá contigo. Beleza, gente. Bom dia mais uma vez. Eu não vou ficar aqui em cima. Eu, durante a semana, conversando com o Lucas, falei: pô, é para montar a apresentação? O que vocês precisam? Eu falei: eu não vou montar nada. Porque acho que a ideia aqui é compartilhar um pouquinho. Eu, apesar de ter uma cara de menino, modéstia, mas uma cara de garoto novo, eu tenho 22 anos de experiência no mercado imobiliário. Os meus 22 anos, por um acaso, são permanentes na APSA. Eu comecei lá como operador de telemarketing. Então, acho que, ao longo dessa jornada, eu acho que eu consigo compartilhar um pouquinho do que aprendi e do que eu apliquei na minha época enquanto responsável, tanto captador, agente comercial e depois responsável pela área comercial da APSA. Eu acho que posso compartilhar um pouquinho. Valeu, obrigado, Rose. Eu vou falar rapidinho da APSA, não quero, até porque a gente aqui não é o fórum, né? A gente não tem atuação aqui em Porto Alegre, mas, bem, éramos a mesma empresa, a APSA Auxiliadora Predial, 94 anos, fizemos agora no dia 1º de julho. Em 83 teve essa cisão e segue a Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre e nós lá no Rio. A gente hoje administra pouco mais de 2.900 condomínios. Acho que em termos de quantidade de condomínios a gente está aí entre as 3 primeiras do mercado, né? Lelo, Auxiliadora e nós. A gente tem atuação em 8 estados. Esses 8 estados, eu tenho 6 operações de condomínio, duas praças são exclusivamente para o negócio de locação, né? A gente hoje tem um posicionamento de soluções para que as pessoas vivam bem. Eu falei aqui um pouquinho da questão do boleto. Eu acho que o nosso propósito hoje nós somos muito mais do que uma administradora de condomínio. Não temos a menor dúvida disso. É o quanto nós conseguimos influenciar a vida das pessoas, sejam onde elas moram, sejam onde elas trabalham. E eu acho que isso é o que a gente tem que buscar. A gente, ao longo dos 94 anos, a gente aprendeu muita coisa com os síndicos, muita coisa com o condômino, muita coisa com o conselho. E, pô, quem filma eu vou ficar andando aqui, você vai ficar doida para filmar, hein? Mas vamos lá, não consigo ficar parado, um pouco acho que de nervosismo natural. A gente começou era uma empresa especificamente no mercado do Rio, e em 2008, 2007, 2008, a gente fez o primeiro processo de expansão, que foi para Salvador. Por que a estratégia Nordeste? Quando a gente olha, né, a APSA já administrava, chegou a ser a maior empresa do Brasil somente no Rio de Janeiro, e a gente falou: ir para São Paulo, né, tinha uma grande concorrente que era a Lelo. Para o Sul, a gente tinha a Auxiliadora Predial. Quando a gente olha o Nordeste, falou: é um mercado promissor, a gente tinha muito mercado e não tinha nenhuma empresa que dominava mercado. Então, falou: legal, pô, vamos para o Nordeste, não tem nenhuma das principais empresas do país trabalhando, a gente vai para o Nordeste com esse modelo Rio de Janeiro.
E aí por que eu falo aqui do modelo Rio de Janeiro? Porque logo depois a gente abriu Recife, depois de Recife aí tem as operações de locação, né? Fortaleza, Maceió, depois a gente abre Curitiba, fecha, Distrito Federal, Belo Horizonte, e tem uma atuação bem pequena em São Paulo capital. Acho que é importante compartilhar isso com vocês. Tudo que eu vou falar aqui, eu garanto que não tem novidade. Vocês já ouviram, o pessoal fala muito aqui dos exemplos do Lucas. Eu acho que é muito mais o quanto a gente consegue pegar algum tipo de insight e colocar em prática. Então, esse é um primeiro que eu acho que é fundamental, e até aos meus colegas das outras empresas aqui que estão fazendo esse processo de expansão, isso é uma atenção, porque eu vou compartilhar aqui um erro nosso. A gente, quando foi para Salvador e Recife, a gente pegou o modelo do Rio de Janeiro, que era um modelo, não vou aqui discutir modelo conta pool ou modelo conta própria, mas era um modelo essencialmente de conta pool. E a gente pegou uma forma redonda e colocamos numa forma quadrada. Nós compramos muitas empresas e pegamos o modelo do Rio e falou, tudo muito bom, nós somos a maior empresa do país. A gente sabe fazer isso. E quando chegou em Recife, em Salvador, a gente apanhou, gente. Demoramos a reconhecer que o modelo era outro, o perfil do cliente era completamente outro. O que a gente aplicava no Rio não não funcionava no mercado do Nordeste. Então, a gente precisou dar um passo para trás. Eu estava conversando com a Thaís, né? A gente chegou a fazer tentar uma operação em Curitiba, e foi do mesmo jeito. O Curitiba, além, é óbvio, né? Tem um movimento de mercado, que as administradoras locais fizeram um movimento de defesa, e aí é isso, não importa o meu tamanho do Rio, quando a gente vai para um mercado novo, a gente é uma empresa pequena, nova. E ainda tem a questão cultural, que é uma empresa do Rio vindo para um novo mercado e dizer, o carioca está vindo para cá, acha que sabe tudo, né? Ou o carioca, ou o paulista, mas o carioca está vindo para cá, acha que sabe tudo e não sabe nada. E eles fizeram um movimento de defesa, quase um movimento ali de Vikings, né? de Transformers, não de 300, colocaram o escudo e souberam defender bem a ponto da gente abrir mão da operação de Curitiba. Eu acho que esse é um outro movimento, né? A questão da regionalidade, que isso pesa quando a gente vai para um novo mercado. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. A gente corrigiu rota, é claro, né? A gente não sabia trabalhar conta própria, a gente não administrava condomínio de conta própria, passamos a aprender a fazer esse tipo de movimento e seguimos o movimento de expansão. Para continuar aqui e encerrar a história de APSA, a gente continua um movimento agora de expansão, mas com uma outra estratégia. A gente está fazendo uma expansão, abriu esse ano, operações em São José dos Campos e em Campinas, interior de São Paulo, num movimento com um sócio local. Então, tem uma empresa local, reconhecida, nas duas praças. São empresas que são referência daqueles mercados, mas que não trabalhavam condomínio. Eles só faziam locação e compra e venda. E aí a gente teve uma ideia de falar, poxa, o que a gente sofreu lá em Curitiba por ser uma marca desconhecida, por a questão de, é o carioca que está vindo para cá, né? É uma empresa de fora, vamos expulsá-los. A gente falou, se a gente se associar a uma empresa dessa, que tenha presença regional, que seja reconhecida, porque eu acho que isso é um outro ponto, só também fazendo um parênteses, vocês aqui, quando o pessoal faz pesquisa de empresas que são top of mind, Auxiliadora, Guarida, Crédito, ou seja, as empresas que são tradicionais aqui são lembradas. No Rio, apesar de sermos a maior empresa, não tem isso. Então, né, as pessoas não conhecem. A gente falou, nos mercados menores, as empresas de fato são referência. Falou, e se a gente fizesse uma sociedade, não tem parceria, porque quando eu falo também de sócio, acho que esse é um ponto importante, é meio a meio. Deu negócio, metade para um lado, metade para o outro. E assim a gente fez sociedade com duas empresas que são locais, né, referência em Campinas e em São José dos Campos, falou, vamos agora, essa empresa passa a fazer condomínio. Eu opero, eu tenho know-how para operar,
e ele tem a marca, a gente não tem esse atrito da questão regional e está funcionando muito bem, é onde está suportada a nossa parte de crescimento. Uma outra questão, que acho que vocês passam por aqui também, é o mercado do Rio, né? Quando a gente está num mercado onde a gente é líder, todos os concorrentes tiram prédio de nós, né? Então, é isso, é muito mais fácil eu ser atacado do que eu captar. Sem falar, diferente também de boa parte das capitais do país, o Rio de Janeiro sofrendo com novos empreendimentos. Eu tenho, para os próximos 5 anos, 400 prédios a serem entregues, novos. Se eu for para São Paulo, tem 5.000. É diferente, né? 5.000 dividido pelas administradoras, todo mundo se alimenta, todo mundo se renova. Quando eu não tenho novos clientes, é um roubando do outro, vira jogo de rouba-montinho. Então, meu movimento hoje é um movimento muito mais de defesa, de bloqueio da minha, né, de liderança, do que efetivamente de expansão Rio de Janeiro. Claro que a gente continua captando. Eu tenho oportunidade, é isso, né? Quando eu vou para Belo Horizonte, que eu tenho uma carteira de 200 prédios, aí sim eu sou o franco atirador, é onde eu tenho potencial de crescimento. Então, é o movimento que a gente faz de estar explorando o crescimento da carteira de condomínio nas outras cidades. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu falei, então, de APSA, eu vou parar por aqui. Eu comecei na APSA como operador de telemarketing, acho que uma questão muito, muito específica, pessoal, era nascimento da minha filha, eu saí do processo seletivo, ninguém foi aprovado, uma semana depois me chamaram e falaram, a gente não contratou ninguém naquele processo, você quer participar de novo? E eu participei, falei dessa história da minha filha porque tem um ponto que me marca. Quando eu fui promovido a gerente geral, eu fui comunicado no dia do aniversário dela e o meu chefe não sabia. E quando eu fui convidado a ser diretor executivo, também foi no dia. Essa eu acho que ele fez de propósito, porque quando ele me convidou para ser gerente geral, eu contei essa... Eu, né, falei para ele, hoje é um dia especial e é um dia que me marca aqui na APSA. Então, eu acho que todo esse movimento tem um ponto para mim que é muito relevante. E eu acho que a minha jornada ela foi criada em função dessa minha relação com a minha filha, que hoje tem 22 anos, mas eu acho que na época, me fez a obrigação de dizer eu preciso sustentar minha filha, eu preciso ganhar dinheiro, como é que eu cresço? E na época, quando eu entrei lá, operador de telemarketing, eu olhava para cima e falava, meu sonho é ser gerente de conta, eu quero ser gerente de conta. Então, eu fui assistente de condomínio, fui para a agência, fiz a Universidade APSA, a gente tem uma universidade corporativa, fiz a Universidade APSA, virei consultor, isso em 2008. Legal, assumi carteira em outubro, em abril, eu estava saindo de férias, 31 de março, eu estava saindo de férias no dia 1º de abril, meu chefe me ligou, falou, você está na agência? Ele falou, me espera que eu quero falar com você. E ele foi lá e falou, a gente comprou a carteira em Recife, estamos passando por problemas e a gente precisa que você vá morar em Recife. E eu fui morar 1 ano em Recife. E lá ajudei, foi bem no processo que eu falei aqui, né? Pegamos uma forma redonda, enfiamos numa quadrada. Eu fui para essa equipe para ajudar a como a gente revertia aquele cenário. Então, morei 1 ano em Recife, óbvio, acabei ajudando, já me envolvendo nas questões comerciais. Depois, voltei, isso já era 2011, eu passei a atuar no produto Gestão Total, que muitos aqui têm, acho que para vocês é até mais comum do que para nós lá no Rio. Nesse papel foi onde eu tive talvez o meu primeiro contato com captação de condomínio, com venda direto. Eu acho que isso depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que é importante. Mas foi o meu primeiro contato ali direto, na minha opinião, né, com venda. E aí comecei a captar, comecei a acompanhar as equipes comerciais, comecei a participar muito de assembleia, não mais como consultor, já como representante da APSA, onde eu conheci o Lucas. 2019, já venho nesse processo, né? Fui gerente, coordenador. Em 2019, a gente já num programa de renovação da liderança, eu fui convidado a ser gerente geral. 2021, 2022, virei diretor executivo, onde eu estou até hoje.
E aí vamos falar um pouquinho de venda, só para compartilhar, acho que um pouco dessa minha pequena experiência. Quem aqui é vendedor? Eu esperava mais, mãos pro alto. Principalmente na função de vocês, né? A gente não se coloca como vendedor. A gente se vende todo dia, né? Até para arrumar um namorado ou uma namorada, se eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu estou me vendendo. Então, todos nós, em algum momento da vida, somos vendedores. Nem que fosse vendedores de nós mesmos, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter atenção. Porque quando a gente se enxerga enquanto vendedor, enquanto alguma relação com a área comercial, eu falo, legal, isso é um ponto que eu preciso prestar atenção. Um outro ponto que a gente também não faz, eu acho que é ter um pouco mais de atenção à preparação. Isso acho que foi um ponto, para mim, determinante, quando eu passei a me preparar melhor para quando eu tinha que me vender. E isso vem de vários motivos, né? Um pode ser esse aqui. A gente está buscando conhecimento. E conhecimento hoje, não precisa nem... Você tem o evento pago, que eu acho que é importante, mas assim, a gente tem muita coisa de YouTube, de podcast, de vídeo, ou seja, de livro. A gente pode ter um infinito de coisas para aprender. O segundo é analisar quando a gente erra, quando a gente perde. E eu acho que esse é um ponto que, assim, poucos também eu escuto falando, pô, eu faço isso. Perdi uma concorrência, não fui escolhido como síndico. Pô, o que o concorrente fez de diferente? O que ele vendeu de diferente de mim? Né? Onde eu falhei? O que eu posso melhorar para uma próxima apresentação? Então, esse também foi um ponto que eu não tenho dúvida, aprendi muito. Eu, na época muito jovem, desculpem o termo, eu odiava perder negociação. Mas odiava. Principalmente quando eu consegui encontrar, eu falei, pô, eu falhei aqui. Então, esse era um ponto, alguém me perguntava algo que eu não sabia responder. Falei, legal, não sei responder, vou procurar, mas eu vou estudar. Dessa pergunta, eu não vou cair de novo. Eu vou aprender a responder e a conseguir conectar melhor as coisas. Então, esse é um outro ponto, né? O aprendizado com o erro. Preparação, aprendizado com o erro, acho que é um dos itens para a gente colocar no nosso checklist de desenvolvimento. Um outro ponto que eu acho que é importante, e aí eu vou pegar um pouco de insights que foi dado aqui nas palestras anteriores, nos painéis anteriores. Hoje em dia, acho que cada vez mais a gente tem uma questão relacionada à personalidade, à forma, ao tipo de perfil do nosso cliente. E isso é o que eu mais vejo a gente negligenciando. Porque eu vejo com a minha equipe lá. Pessoal, outro dia eu estava conversando com um consultor, e aí ele recebeu um WhatsApp. Ele falou, não, calma aí que eu recebi um WhatsApp. Aí, legal. Eu falei, mas você não vai ouvir? Ele falou, não, eu jogo aqui nessa ferramenta que ele transcreve, e aí eu respondo transcrito, eu escrevo. Eu falei, mas isso está errado. Primeiro porque o áudio tem uma coisa que é fundamental. Qual é a emoção daquele cliente? Ele está aborrecido, ele está feliz, ele está com a voz mansa, ele está gritando. Então, você já perdeu a essência do que aquele cliente está te dizendo. Você vai lá na mensagem super fria e manda uma mensagem super fria. Falei, um outro erro. A pessoa que está do outro lado recebe o texto sem nenhuma emoção. E, muitas das vezes, a resposta é o quê? É um tapa na cara. Na forma como... Desculpem, gente, o Lucas é mais livre, eu ainda fico me controlando aqui, às vezes, com algumas expressões. Mas é isso, é um tapa na cara. Por quê? Porque eu mando escrito e aí o cara já está aborrecido, ele está com algum tipo de problema e ele interpreta aquilo como sendo, está me enfrentando, está dando um murro. Então, não vamos negligenciar
para quem nós estamos falando. A Thaís deu um exemplo. Estou aqui, nesse conselho, a gente consegue identificar, né, quem é mais crítico, quem é mais visual, quem gosta de ouvir, quem gosta mais de um carinho. Legal. A gente ou vai ter que aprender a lidar com todos esses tipos de perfis de cliente, ou, no caso aí, eu vejo aqui muitos, né, marido e mulher, legal, quem tem a melhor habilidade? Porque nós também temos a nossa característica. Né? Um gosta é mais detalhista, o outro é mais prático, não quer ficar enrolando, quer tocar direto. Então, eu tenho que adaptar a minha forma de falar para quem está me ouvindo, né? com o meu cliente. Uma outra questão é a idade. Né? Eu recentemente fiz uma pesquisa lá na APSA, a gente tem 80% dos nossos clientes síndicos, 50 a mais, ok? 25 de 50 a 60 e 55 mais de 60 anos. Aí eu coloco um consultor que tem 20 para falar com ele. Alguém acha que não vai ter problema? Alguém tem alguma dúvida que isso vai dar problema? Então, uma coisa que eu agora isso é bem fresquinho. Eu falei com a minha equipe comercial, agora antes principalmente para os prédios novos, né? Quero fazer um teste de perfil, para eu também tentar adaptar qual é o perfil do síndico com o perfil da minha equipe, para eu não ter esse tipo de choque. Porque a gente óbvio que eu vou ter funcionários novos e funcionários antigos, mas para eu tentar minimizar essa questão do choque. Porque um gosta de telefone, o outro gosta do WhatsApp, o outro gosta do bom e-mail, e vai ter cliente que gosta, quero que você vá lá. Né? O pessoal falou aqui para caramba, eu acho que não vou ser repetitivo, é o quanto eu vou no cliente, quanto ele está me vendo. Porque se eu também não estou vendo, não estou me relacionando, estou só atrás aqui, sentado na cadeira no escritório, acabou. Esse tipo de relacionamento, principalmente, eu estou sempre falando aqui, perfil venda. Se o vendedor tiver com essa preocupação de estou aqui no escritório, no ar-condicionado, não vai ter crescimento. Crescimento, vendedor tem que estar... Claro que tem as técnicas, né, de inbound, de SDR, não estou ignorando isso. Mas o fechamento tem que ser, no nosso caso, né, aqui, serviço, tem que ser um relacionamento pessoal. Então, para vocês, síndicos, eu acho que quando tiverem nessa entrevista, que muitas das vezes vocês passam por questões de entrevista, atenção a quem está entrevistando vocês, né? Qual é o perfil? Porque eu acho que quando a gente consegue identificar esse perfil, a gente consegue ter uma abordagem melhor, assertiva, e com certeza vai potencializar o fechamento de vocês. Uma outra questão, que eu até comentei com o Lucas aqui atrás, e aí eu estou aqui, por favor, não sou representante da APSA agora sou só o Edgar. Eu recentemente ouvi um podcast que falava o seguinte, a pergunta era a seguinte: qual é o seu principal canal de aquisição de novos clientes? Vocês não precisam me responder. Só pensa. O meu principal canal é esse. Se esse canal acabar, o que vocês fariam hoje? Muito provavelmente vai todo mundo quebrar. E eu ouvi aqui, e aí, de novo, eu não estou aqui como administrador, hein? Mas eu ouvi os síndicos, porque é uma necessidade, falou, o meu principal canal de aquisição é a administradora, porque eles que indicam o prédio para a gente. O pessoal aqui está dizendo, não. Mas é um canal, né? Mas um pouco do que eu converso com o síndico profissional, eu acho que é um dos principais canais. É isso. E está certo, tá? Eu não estou dizendo que isso está errado. É só porque tem uma questão que eu acho que tem que ser, se eu dependo só da administradora, legal. O ponto de reflexão 2 a administradora tem um X de condomínio. O número de síndicos profissionais está subindo. Mesmo que a administradora tenha muita vontade, ela não consegue alimentar todo mundo. Na verdade, isso eu acho que é uma outra curiosidade. Lá no Rio, eu falei aqui da carteira, a gente tem, em média, 29% e 30% da carteira com síndicos profissionais. O Leblon chega a 42% dos prédios com síndico profissional.
Ipanema 39, Leblon 42. Nenhuma administradora, eu tenho mais síndico profissional do que prédio. A gente não, estou dizendo prédios que trabalham com síndico profissional. Eu não vou conseguir alimentar. A gente não vai conseguir alimentar. Então, o síndico profissional tem que ter, legal, tem um canal de vendas. Quais são os outros canais de venda? Acho que o principal, uma outra questão, vocês estavam falando aqui de comunicação, e aí acho que é comunicação e relacionamento. Eu preciso me comunicar com o conselho, eu preciso melhorar, vocês, nós, precisamos melhorar a nossa comunicação com os condôminos. O Roger falou, né? Legal, tem um conselho que acaba tendo mais proximidade com o síndico, mas são os condôminos que, eventualmente, podem ser e devem ser aonde vocês têm que ter atenção, porque eles podem ser proprietários em outro empreendimento, pode ter o parente que mora em outro condomínio e pode, muitas das vezes, fazer a indicação de vocês. Essa indicação ela pode ser natural, mas ela também pode ser pedida. Vocês têm por hábito de pedir indicação? Me indique um cliente, indica para um amigo. Isso é outra coisa que a gente também não faz. Ou melhor, estou dizendo aqui, pode ter gente que fala, eu faço, ótimo. Se faz, muito bem. Se não faz, passe a fazer. Porque é isso, a maioria das pessoas conhece alguém que mora em condomínio. E muitas das vezes escuta. Lá no prédio está ruim pra caramba, o pessoal não faz a manutenção, não pinta a vaga da garagem, o ar-condicionado não funciona, o elevador dá problema. Então, pede indicação. Às vezes o cara vai lembrar e falar, conheço. Ontem estava numa resenha e o pessoal estava falando lá da reclamação do condomínio. Isso pode ser mais um canal. E isso, gente, quem já foi no McDonald's? Todo mundo, né? Quando a gente compra o lanche, qual é a primeira não, né? Pedir um lanche, quero aqui um Big Mac. O que a vendedora fala para a gente? Quer aumentar a batata? Todo mundo fala, quer aumentar a batata? Sabe quanto representa esse aumento de batata? 2 milhões de reais por dia, só de aumento de batata. E é só um processo. Atendente, mas o fato dela te falar da batata, você vai lá, aumenta R$1, aumenta aí a batata. Isso tem uma representatividade no lucro absurda, porque a gente fala, mas a gente tem por hábito não falar, porque eu tenho vergonha de... Como é que eu vou pedir alguma coisa? Como é que eu vou oferecer alguma coisa? Esse é um outro ponto que eu falo. Temos que ter atenção, né? Quem trabalha com venda tem que falar. E vocês, para ter uma carteira de 100 prédios, 50 prédios, 70 prédios, vocês devem ter, cada um ou não, a sua linha ali, né? Seu ecossistema, a sua estratégia de tentar verticalizar o negócio. De novo, não vou aqui discutir, eu acho que é válido, mas se a gente não falar, depois vai parecer isso, né? Você está impondo tudo que você quer, porque você é o síndico, você ganha dinheiro de tudo que aponta, mas a gente tem que falar, talvez antes. Né? Assim, acho que a forma com que eu apresento minimiza o impacto e aumenta. Né? Você cria um upsell, você cria um aumento da tua receita, às vezes com coisas que não estão relacionadas diretamente ao nosso negócio. Um outro ponto que eu acho importante, quando eu falo do conhecer o seu cliente, eu vou só contar um exemplo que aconteceu agora, esse final de semana, de ontem para hoje. O pessoal já viu A Procura da Felicidade, o Will Smith? Vocês já viram quando ele está lá na fase final, que ele está buscando investidores, e ele vai estar com um filho, ele vai visitar um empresário lá, um dono de um fundo de pensão, e ele não está indo ao jogo do futebol americano, mas ele vê o cara, não, eu estou indo para o jogo do futebol americano, e vai junto com ele, né? Pega até uma carona. Tem essa cena no filme onde ele cria essa conexão. Eu, há 2 meses atrás, recebi o contato de um prestador de serviço, falou, um amigo em comum me deu o seu telefone, estou te ligando, acho que pode fazer sentido aí para a APSA, vamos marcar uma reunião para eu te apresentar. Eu falei, não, vamos. Chamei a equipe de TI, legal, fizemos uma reunião e o pessoal está seguindo, né? Eu também não me envolvo muito nessas questões de fornecedores, o pessoal está seguindo. E aí estou vindo para cá, recebo uma mensagem dizer, vi que você vai estar em Porto Alegre,
pô, vamos almoçar, jantar, se aproveita. É uma empresa daqui, tá? Se aproveita. Eu falei, pô, não vou marcar contigo, porque eu estou à disposição lá do Lucas, né, o pessoal do evento, tem outros convidados, a gente deve fazer alguma coisa, vamos jantar e tal. Ele falou, não, beleza, tranquilo. Passou 2 horas, ele falou, pô, cara, então, eu amanhã vou dar uma corridinha. Pô, você topa correr comigo? Eu falei, pô, como é que o cara sabe que eu gosto de corrida? E ele, pô, aí depois eu falei, pô, eu estou pensando em correr. Falei, mas como é que você sabe que eu corro? Ele falou, pô, não, eu fui no teu Instagram, vi que você acabou de fazer uma maratona. Então, pô, é muito provável, né? Quem corre gosta de dar uma corridinha independente, até para conhecer os locais. Falou, pô, você deve correr. Pô, então eu também corro aqui e vou correr contigo. E eu fiquei pensando comigo, caramba, esse cara não deve nem, falei, não deve nem correr, né? Tá falando que vai correr comigo porque ele quer criar ali uma conexão, quer... Mas que nada, o cara até já tem mais experiência na corrida do que eu. E aí a gente correu junto hoje. E eu falei, cara, vou até citar esse exemplo lá para o pessoal, porque é o quanto... Você vê, ele está com a negociação lá, mas ele teve a preocupação de saber o que eu gosto, sabia que eu ia estar aqui. Depois eu até fiquei sabendo aí que ele ligou para o Lucas para tentar organizar. Falou, pô, me encaixa aí nesse jantar e tal. E o Lucas falou, não tem como, né? Mas eu falei, olha aqui, ele provavelmente tomou um não aqui do Lucas. Falou, pô, como é que eu vou conseguir chegar na Edgar? Então, assim, e isso a gente também não faz. A gente não procura conhecer com quem a gente está falando, com quem a gente está negociando. Vocês falam aqui, o pessoal deu muito exemplo, né? O Lucas, quando era... né, do síndico, ele levava o panetone lá nas administradoras. Quem leva o panetone aí nas administradoras? Quem leva o panetone nas incorporadoras? Vocês também querem, né? Todo mundo quer crescer a carteira, quer o síndico, quer a indicação. Como é que a gente cria esse relacionamento? Só estou falando, eu acho que se a gente mudar um pouquinho, eu não estou falando... Gente, nada do que eu estou falando aqui, talvez vocês não tivessem escutado. É o quanto a gente coloca em prática. E aí eu vou, já indo para o final... Eu vou contar esse ponto. O Lucas brincou aqui de eu estar mais magro, eu era mais forte. E eu, agora, 22 de junho, corri uma maratona. E o pessoal fala, pô, o que tem a ver a maratona com isso? E eu acho que é esse movimento do desafio, do quanto o quanto para correr uma maratona, o quanto você precisa mudar as coisas em você. E isso não serve só para maratona, né? É de dizer, para eu sair daqui, para ir para lá, eu preciso mudar coisas. E a maratona, para mim, foi isso, né? Eu corria 5, 10 quilômetros, era basicamente manutenção da saúde. Hoje, para mim, virou. Eu aprendi muito com determinação, com foco, com resiliência, porque a corrida, quem acha que você não encaixa o tempo, não encaixa a respiração, a perna dói, encaixa equipamento, o quanto a gente dá atenção. Você começa a correr com um tênis, pega qualquer tênis e vai correr. Você sente dor, joelho, tornozelo, se você não tiver um equipamento adequado. Então, a atenção aos detalhes, ao processo, ajuda muito, gente, mas muito. Hoje o pessoal falou, você não saiu para correr. Minha esposa falou, você não vai sair para correr. Eu falei, eu não penso nem 2 vezes. Se eu pensar 2, eu vou ficar em casa, no quarto, debaixo da coberta. E hoje, eu saí para correr, o pessoal até me sacaneou que eu saí para correr com uma legging. O pessoal falou, pô, aqui em Porto Alegre, quem usa legging, um homem que usa legging com 10, 11 graus, pô, é turista. E, de fato, a galera no Guaíba, lá todo mundo de shortinho, e eu, pô, com casaco, com corta-vento, mas fui lá correr. Na chuva, eu vou correr. Por quê? Porque no dia da prova, podia estar chovendo. Então, eu queria que a minha cabeça estivesse preparada para, se estivesse chovendo, eu estava preparado. Eu já tinha passado por aquela situação. É só se a gente conseguir fazer o link da nossa... Se eu estiver numa reunião e eu já estiver me preparado, tiver com a minha cabeça treinada para aquilo, a depender da situação, você vai falar, isso aqui não é novo para mim. Eu estou num ambiente controlado, confortável, eu já passei por isso, eu sei como é que eu vou reagir.
Então, o fato de eu me colocar à prova de fazer uma maratona, acho que era muito mais isso. Era eu falar, pô, será que isso funciona? Será que é assim mesmo? A gente consegue sair com base nisso, né? Com foco, com determinação, com acompanhamento, com trabalho em equipe, porque não é só independente, apesar de ser um esporte individual, a gente não faz sozinho, a gente precisa de acompanhamento, e vocês, na vida de vocês, precisam de acompanhamento, seja da administradora, seja de uma empresa, né, de facilities, como é a Morada, você vai precisar disso. Então, acho que é um ponto que é importante a gente estar preocupado com isso, porque isso muda jogo. E, principalmente, num ambiente tão competitivo, quem tiver atençãozinha ao detalhe é onde a gente vai ganhar, onde a gente vai vencer a concorrência, e isso pode fazer diferença na hora da gente crescer ou morrer, o negócio quebrar ou não quebrar. Porque é isso, né? O nosso trabalho é um trabalho, vocês colocaram aqui também mais cedo, tem uma rentabilidade boa? Tem, mas a gente tem que crescer. E o ponto que vocês não podem negligenciar é que quando a gente escala, a gente passa a ter equipe. E a equipe representa vocês. Então, atenção com que a equipe está, como é o desempenho deles no dia a dia. Isso que a gente está colocando aqui de venda, o do falar, né, do oferecer a batata, do relacionamento com o cliente, deles saberem identificar com quem, qual é o perfil desse condomínio, qual é o perfil do condômino. Ele é mais jovem, é mais idoso, o conselho é mais jovem, é mais idoso, é homem, é mulher, é engenheiro, é advogado. Isso muda a forma com que a gente trata. Então, assim, eu acho que se a gente consegue encaixar isso, um pouquinho desses detalhes que às vezes passam desapercebido, a gente muda o jogo. Muda o jogo. E quando você conversa com quem chegou, com quem é referência, assim, pô, pega quem é a referência para vocês em sindicatura profissional. Falar, o que esse cara fez de diferente? Tem algo para aprender. Tem algo para aprender. O Ota vai falar mais tarde, também respeitando cada dinâmica de empresas de síndico, mas ele é um diretor comercial de uma empresa de síndico para alavancar crescimento. Ah, legal, mas eu não quero alavancar meu crescimento, quero estar aqui. Eu, familiar, a gente vai tocando um por um. Legal, também é válido, não tem certo ou errado. A questão é onde a gente quer, qual é o objetivo. Se eu tenho claro qual é o meu objetivo e para onde eu quero ir, legal, a gente vai criar aí o plano, desenvolver, né, assim, errar, aprender, o que eu corrijo quando eu erro, o que eu posso melhorar quando eu acerto, porque também tem oportunidade no acerto. É dizer, pô, ganhei, legal, muito bom. Como é que eu melhoro ainda mais quando eu ganho? Eu tinha um chefe que falava para mim assim, ó, o parabéns de hoje não garante o de amanhã. Isso para mim era, pô, eu estou te trazendo um prédio, acabei de fechar um dos maiores. Ele falava, legal, muito bom, vai buscar outro. Porque é isso, eu tenho que ir remando todo dia. E quando, nessa mentalidade do que eu estou falando para vocês, né, de amadurecimento, de preparação, de bagagem, de experiência, vem um atrás do outro. A gente vai evoluindo. E tem sempre a evoluir. Continuem ouvindo, continuem lendo, continuem procurando na internet, ouvindo os especialistas. Pô, o Lucas, referência que eu estou falando, o pessoal conta aqui, gente, um monte de experiência que o Lucas fazia como representante da administradora ou quanto representante de empresa de síndico profissional. Um monte de exemplo bom para copiar. Não é feio copiar o que dá certo, não. Às vezes a gente copia o que dá certo, muda um pouquinho e legal, segue o jogo. Isso não é demérito para ninguém. Na verdade, a gente, né, nada se cria, tudo se copia. E muitas das vezes, o Joel fala muito isso, né, o Joel J fala muito disso. Não tem um problema que a gente esteja que alguém já não passou. Então, se a gente procurar direitinho, claro, resguardando as particularidades, alguém já passou por isso, ou escreveu, ou gravou um podcast, ou gravou um vídeo, e a gente consegue compartilhar, falar, legal, entendi isso aqui e vou aplicar. Eu provoco a minha equipe
aí já falando de desenvolvimento, provoco muito a minha equipe aí olhar coisas que não é do mercado de condomínio. Vai olhar outra coisa, vai olhar fábrica de carro, vai olhar mercado de varejo, vai olhar outros mercados. Porque, às vezes, de lá tem práticas que a gente fala, a prática é legal. Como é que isso se reproduz aqui no mercado imobiliário, na área de condomínios ou na área de locação? E a gente vai lá e coloca, desenvolve junto o time e desenvolve. Assim. A gente tem muita coisa de outros mercados que pode melhorar o nosso. Então, o mercado de vocês, gente, ele não vai andar para trás. O mercado de vocês é para frente. Os prédios vão continuar sendo entregues. Cada vez mais tecnologia e oferta de serviço vai demandar por pessoas especializadas, sem entrar aqui no mérito de profissional ou não profissional, de pessoas especializadas. Então, o mercado de vocês vai aumentar. Quem começar agora ou quem já está nesse mercado e continua se preparando, se desenvolvendo, vai ter uma oportunidade muito grande de crescimento. A gente ainda está falando de 29, de Fina e cidade, eu estou dando lá do Rio. Acho que podemos considerar que isso é um retrato Brasil. 29% só dos condomínios tem síndico profissional. Olha quanto de mercado a gente tem. O quanto de mercado a gente tem. Alguém tem dúvida que quando a turma 60 a mais for nos deixando, ou for literalmente se aposentando, quando eu falo nos deixar, não é só morte, né? Estou falando de vou descansar agora. Não vou mais trabalhar, vou descansar. Vou vou cuidar da família. A galera mais nova, vocês acreditam mesmo que a galera mais nova vai querer atuar de síndico? Ouvir reclamação de condômino? Não vai. Esse mercado ele vai dar uma estilingada. Nossa população vai envelhecer. A gente, se olhar a taxa de natalidade, já há muitos anos é invertida, é negativa. A população vai envelhecer. O tipo de condomínio vai mudar. A gente fala muito lá em São Paulo, no Rio, aqui deve ter também, né, a questão dos estúdios, apartamento de 1, 2 quartos, um dormitório. Agora começou já a onda. Raulzia, lá em São Paulo, já começou a lançar prédio exclusivo para 60 a mais. Quem tem 50 anos não compra. Prédios exclusivos para pessoas idosas. Quem está aqui preocupado em como é que vai gerir um prédio desse? Um prédio que não vai ter ofurô. Ele vai ter enfermaria, pay-per-use. É sério, gente. Quem está olhando isso, olha o tanto de oportunidade que a gente vai ter. O mercado de estúdio também vai continuar crescendo, porque os jovens, na sua maioria, não quer comprar, não quer investir, né? Quer ter o dinheiro guardado, o dinheiro trabalhando para mim. Né? Eu escuto muito a galera falando, não, meu objetivo é botar o dinheiro para trabalhar para mim. Quer viver de renda, não quer comprar carro, não quer comprar apartamento. Então, assim, esse mercado vai aquecer ainda mais. E quem estiver atento a essas modificações, estiver acompanhando isso, acho que vai ter uma escalada aqui bizarra com essa rentabilidade que vocês aqui tanto falam. Eu acho que tem muita oportunidade na mesa. Quem conseguir encaixar isso vai ter muito sucesso. E acho que é o que eu encerro aqui. Sucesso, eu gosto muito dessa frase, eu não sei quem é o autor. Sucesso é a soma de pequenos esforços, todo dia. Todo dia. A gente não precisa sair do 0 para 100. Cielo já faz a palestra lá do 101%. É 1%. Um tijolinho todo dia. A gente não precisa construir um muro. Pô. Vamos devagarinho. Se a gente for devagarinho, a gente vai longe. Tá bom? Eu desejo sucesso, eu vou estar por aqui ainda. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação, porque também é importante falar, pô, você falou besteira, hein? A gente bate um papo. Tá bom? Vamos almoçar. Eu já tomei tempo pra caramba. O Lucas já deve estar ali. Pô, deixei o vendedor falar, e o vendedor vai falando. Mas espero que se eu tiver contribuído um pouquinho para o dia a dia de vocês, se eu tiver colocado algum tipo de dúvida para que vocês reflitam como melhorar ou o quanto tem de oportunidade, eu já tenho a minha missão no dia de hoje aqui concluída. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, Edgar.